Hoje nós vamos começar a estudar figuras de linguagem. As primeiras figuras de linguagem que vamos estudar são personificação ou prosopopeia, comparação e hipérbole. Aqui nós temos alguns exemplos. Os cabelos da senhora eram macios como a neve. O luar estava triste. Já tive 1000 ideias e nenhuma foi aprovada. Entre essas frases aí, existe alguma coisa que há em comum. O que é isso? Observem. Os cabelos, eles eram macios como a neve. E existe cabelo que são macios como a neve? Será que o luar pode sentir emoções humanas? E as 1000 ideias que a pessoa da frase teve, não nos parece exagero? Quando ela disse, já tive 1000 ideias? Para essas questões é que utilizamos as figuras de linguagem. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. Aqui algumas imagens para ilustrar, e aqui tem uma definição para as figuras de linguagem. Diversas vezes queremos exprimir um sentimento de forma mais enfática, ou seja, queremos dar mais ênfase, chamar mais atenção, evidenciar alguma coisa que fazemos, e para isso nós utilizamos as figuras de linguagem. Elas são estratégias que usamos para tornar a mensagem que transmitimos ainda mais expressiva, ou seja, é para que nós consigamos dar mais expressão ao que nós falamos ou ao que nós escrevemos. Então, as figuras de linguagem servem para fazer isso. As mais conhecidas e mais comuns estão listadas aqui: metáfora, comparação, metonímia, antítese, paradoxo, personificação ou prosopopeia, hipérbole, eufemismo, ironia, elipse, zeugma, pleonasmo, polissíndeto, assíndeto, onomatopeia, anáfora, sinestesia, gradação e aliteração. Dessas todas aqui, nessa aula nós vamos estudar sobre 3: hipérbole, comparação e personificação ou prosopopeia, que é a mesma figura de linguagem. A comparação é muito simples. Quando nós colocamos ideias que são parecidas na mesma frase. E para isso, nós utilizamos um elemento comparativo. Então, vamos ler o que está escrito aqui para a gente poder explicar melhor. Em diversos momentos, em conversas ou textos, comparamos fatos para chegar a uma conclusão. Fazemos isso com tanta naturalidade que nem percebemos. Para criar um texto comparativo é necessário escolher duas ideias para serem comparadas entre si. A partir disso, descobrir semelhanças e diferenças entre elas e então montar o texto com base nesses fatos. Nos textos comparativos usamos os conectivos como, assim, tal, ou melhor, tal qual. Então, aqui tem um exemplo, na página seguinte aqui nós temos mais exemplos. E vai ficar bem claro para você. Olha aqui o exemplo. É que teu riso penetra n'alma como a harmonia de uma orquestra santa. Notem que está marcado aqui de amarelo a palavra como. Como é um elemento comparativo. Ele serve para estabelecer uma comparação entre uma coisa e outra. Certo? No exemplo abaixo aqui, meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja. Observe aqui mais uma vez o elemento comparativo. Nesses dois casos aqui ocorreu comparação. Só para explicar, esse tracinho aqui, essa barra, serve para mostrar, porque isso aqui é parte de um texto poético. Aqui é um verso, aqui é outro verso. Então, para separar os dois versos, se colocou aqui essa barra. Mais exemplos aqui. Eu faço versos como quem chora.
de desalento, de desencanto. Então, o como aqui está estabelecendo uma comparação entre como eu faço os versos e a pessoa que chora. Então, é como se a pessoa que fala aqui, e no momento em que escrevesse versos, ele tivesse o mesmo sentimento daquele que chora. Meu coração tombou na vida, tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Então, esse tal qual é a mesma coisa do como, ou igual. Então, meu coração tombou na vida como uma estrela ferida, ou igual a uma estrela ferida. A palavra aqui é diferente, é uma expressão diferente, mas tem o mesmo sentido. É um elemento comparativo. E o último exemplo aqui, avião parece passarinho, que não sabe bater asa. Passarinho voando longe, parece borboleta, que fugiu de casa. Então, esse parece também podemos substituir por como. Avião é como passarinho. Então, também é um elemento comparativo. Sempre que houver um elemento comparativo aparecendo na frase, essa frase vai ter como figura de linguagem característica a comparação. A próxima figura de linguagem que vamos estudar é a hipérbole. É um nome diferente, né? Hipérbole. Hipérbole lembra hiper, algo grande. Então, a hipérbole significa um exagero proposital. Não é um exagero qualquer. É algo que a pessoa faz de propósito, exagerando nos seus sentimentos, naquilo que ele quer dizer. A hipérbole consiste na expressão evidentemente exagerada de uma ideia ou de uma expressão. Aqui nós temos alguns exemplos e eu vou passar logo para esses aqui da página seguinte. Se eu souber que você errou o caminho, eu te mato. Observe, esse mato aqui não é que a pessoa realmente vai matar a outra, assassinar a outra, não. Mas é que ela vai ficar muito chateada com isso, com o fato dessa outra pessoa ter errado o caminho. Então esse mato aqui é um exagero na fala. Ele demorou um século para chegar aqui. Quer dizer que demorou muito, mas a pessoa exagerou na expressão, disse que demorou um século, ou seja, 100 anos. E esse aqui? Dona Maria lhe mandou 1 milhão de beijos. Observe que há também aqui um exagero na quantidade. Nesses 3 casos aqui, em que ocorreram um exagero, nós encontramos hipérboles. A próxima, personificação ou prosopopeia. Essa palavra é bem diferente, né? Prosopopeia. Prosopopeia porque é uma palavra que veio do grego. O grego tem essa prosopopeia aí foi formada por 2 palavras, a palavra prosopon, ou seja, pessoa, e a palavra que significa poeio, que significa máscara. Então, seria uma pessoa usando máscara no seu sentido original. Mas para o que nós estamos estudando aqui, basta lembrar do seguinte. Prosopopeia é a personificação dos sentimentos. Ou seja, atribuir características de sentimentos a coisas que não têm sentimentos. Nos exemplos que temos aqui, o sol, o fogo e a cadeira. Não são seres que têm sentimentos. O sol amanheceu triste e escondido. Como? Se o sol não é um ser para ter sentimento, como ele amanheceu triste? E o fogo? O fogo dançava com o vento, como se ele fosse capaz de dançar. A cadeira começou a gritar com a mesa. Nesses 3 exemplos aqui, nós observamos que as ações, ou melhor, que os sentimentos não seriam características, não seriam coisas que essas coisas aqui, que o sol, o fogo, a cadeira, que esses elementos poderiam sentir. Mas houve aí uma personificação desses objetos, dessas coisas. Isso é o que é personificação. Deixa eu voltar aqui que eu passei o slide. Pronto.
Exemplos de personificação ou prosopopeia. O dia acordou feliz e o sol sorria para mim. O dia acordou feliz e o sol sorria. Nem o dia nem o sol têm a capacidade de ter esses sentimentos. O vento assobiava, o céu chorava. Naquela noite a lua beijava. Após a erupção do vulcão, o fogo dançava. Enfim, são seres que não podem sentir sentimentos, mas que na linguagem poética, na linguagem figurada, se atribuiu esses sentimentos. Isso está errado? Não. Isso serve para enriquecer o texto, para dar mais emoção, mais vivacidade ao texto poético, para que a pessoa que estiver lendo consiga perceber realmente os sentimentos. Então, até o momento é só isso. Você vai fazer agora o exercício. Se tiver alguma dúvida, você pode ler mais uma vez, ler o assunto mais uma vez, ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo mais uma vez e tirar a dúvida. No exercício, depois de concluído ele, você já vai ver as respostas para você saber se você acertou ou errou o que você respondeu. Então, bom estudo para você.